esse texto foi dado para mim por Zé Lucas, que ele tinha feito no ano passado, com outra direção, e eu fiquei em pânico porque eu precisava de um livro. E corria perigo, assim, né, para eles. E aquilo me chocou muito a situação. E o texto que eles trouxeram, aí me procuraram esse ano, eu não sabia, me procuraram e peguei o texto. Quando eu li o texto no início, eu disse, meu Deus, que loucura. Mas aí eu comecei a ler, e aí eu comecei a perceber a importância que tem o texto para a vida deles e para a vida da gente. E começamos a ler o texto, marcamos 2 dias na semana e íamos ler. Não tive problema nenhum na leitura, porque a gente chega praticamente com o texto todo. A gente não teve dificuldade em passar nada. Tive um pouquinho de trabalho na questão de construção, minha turma, marcação de cena. Foi tranquilo. Primeira mão, assim, parabenizo você pela coragem que você teve. Essa coragem eu não teria, mesmo porque os dois, deixa eu ver aqui o nome, por favor, Cris e José Lucas já pisaram em palco algumas vezes, já, né? Então eu não teria coragem de pegar um texto tão complexo desse, e principalmente você que já tem uma bagagem que nós, atores e diretores que trabalhamos com teatro, conhecemos. Trabalhos louváveis seus, que deram méritos, premiações e que deram a você uma nomenclatura que é risco levar algo assim. Você gosta de correr esses riscos, eu já disse a você. Você adora correr risco em cena. Você correu um risco muito grande quando leva algo assim tão complexo. A iluminação teve problema com a projeção no início. Iluminação e projeção ao mesmo tempo não combina, é como beber e dirigir. A sonoplastia em algum momento me incomodou, estava muito alta. O personagem que faz Boldini, é isso? Você é deficiente, certo? Não, ele machuca a perna. No final, o vídeo explica que quando ele vai pegar ela, ele é envenenado por ele possivelmente. Certo. Aí ele machuca o pé na taça que ela deixa cair. Por isso que tem um vídeo no final explicando porque ele tem o problema na perna. Mas ele também tem problema no braço e nas mãos. Só eles usam ali para se proteger. Eu percebi um personagem que tivesse tido algum acidente, talvez tivesse nascido com alguma deficiência física. Eu tá aqui a minha pergunta, foi um acidente ou foi uma deficiência física? Esse aleijão que eu vi em cena, eu não vi só um machucado, uma taça. É a minha visão como júri, viu, por favor. E é muito poético o texto. É muito poético. É muito intrigante. É muito complicado. É muito complexo. É realmente umas reticências para um meu infinito. E como você disse, você leu para entender. Eu vou precisar assistir para entender. Isso que a gente também queria dizer para vocês. Todo mundo reclama do teatro quando água com açúcar. Vocês podem até criticar depois a gente sabe. Mas eu falo por mim. Então quando a gente faz algo para que se pense, as pessoas também reclamam. Não estou dizendo por você, mas as pessoas. Quando nós viemos para cá, a gente já sabia e eles já estavam preparados para todo tipo de comentário ruim, de bom ou de ruim. Como eu disse de manhã, nós sabemos o que nós fazemos. Ninguém chega aqui na cidade, o espetáculo estava muito bom e já falou isso. Então, viemos para cá já preparado para isso. Então, esse espetáculo realmente, você não consegue entender a primeira vez, não consegue, isso é muito claro. Você tem de assistir 2, 3 vezes. E como nós estamos numa mostra de teatro, nós vamos passar por isso mesmo aqui. Se vocês quiserem falar, nós vamos concordar ou não, que é bonito,
Certo, é direito de vocês. Mas é um espetáculo para se pensar, não é um espetáculo feito. Não é um espetáculo feito para entender, a verdade Não, é essa. porque eu dirigi o ano passado, o Saltimbanco. Certo. Ela já tem uma desse. Mesmo porque, lembrando, nós estamos na mostra de teatro, né? E vocês estão na classificação de adulto e estudantil. E quando se fala de estudantil, que tipo de estudantes eu tenho na plateia? Qual é, digamos, do Fundamental 1, médio, Fundamental 2 ou universitários? Porque se torna um texto tão complexo, porque eu juro, se eu levasse vocês para apresentar a faculdade do qual eu trabalho, do qual também já passei pela formação, eu acho que os meus colegas de sala ficariam na mesma interrogação. Se vocês queriam isso, vocês conseguiram. Eu estou aqui cheio de interrogação, estou parecendo charada do Batman. Meu figurino é todo cheio de interrogação. E eu vou para casa com essas interrogações e eu vou ficar com interrogação até na hora de pensar. Eu não vou nem pensar, porque são reticências do infinito. Ok, pessoal, no todo, parabéns para vocês, tá? Boa noite. Lucas, qual é a tua escola de casa? Qual a tua série? Você deve ter escutado já falar, o professor de literatura, acredito, ou de arte, sobre dadaísmo, a escola dadaísta. A sensação que eu tenho, de repente não é, antes de tudo, se você conseguiu construir um texto desse, eu acho que você é capaz de construir qualquer texto. Mas a sensação que eu tenho é que você brincou com o dadaísmo. Você pegou várias palavras de cunho difícil, jogou dentro do saco, foi pegando e montando um texto. Porque ele realmente não chega. Ele não chegou a mim. Ele não dialogou comigo. Aí eu até coloquei uma coisa assim, quando a gente constrói, talvez não é o caso, mas quando a gente constrói sem objetivos, a construção não suporta o peso que é o espetáculo. E aí cai no sentido do não diálogo, cai no sentido de que vocês dois percebem-se que tem muita energia, que consegue falar, que domina o espaço com a voz, mas energia demais, gratuito demais, sem ter essa comunicação e sem fazer com que o espetáculo brilhe. Por incrível que pareça, no final, quando aparecem as imagens que dá para ver porque você vê que realmente é um roteiro, entende-se melhor pelas imagens do que pelo texto que é dito. Uma das coisas que a gente tem que ter cuidado, e aí eu falo para você diretamente, Lucas, que é o seguinte: a gente escreve para quem? A gente fala para quem? Quem é o dono do que a gente escreve? Quem é o dono de quem escuta o que a gente fala? Porque se você direcionar, eu estou escrevendo para alguém, alguém tem que entender o que eu escrevo. Se eu falo para alguém, automaticamente as pessoas precisam me entender. Entende? E eu acho que esse diálogo, não estou dizendo que o texto seja menos ou mais importante. Deve sim ser importante para você, porque você gastou um tempo para descrever todo esse mundo, e acredito e entendo que existe assim dois mundos, o mundo objetivo e o mundo subjetivo. Mas eu me perguntei o tempo todo em que mundo é esse que esses dois personagens estão vivenciando. Aí você coloca na sua sinopse, você fala da realidade. A própria sinopse, ela não dá para entender o que você quer dizer, porque você fala da realidade e ao mesmo tempo você discursa sobre as duas realidades e torna-se um texto em vão, sem escrever tanto, sem dizer nada, ou rodar tanto no discurso da subjetividade e da objetividade e não informar nada para quem vai escutar ou para quem vai ler. Então é filosofia demais para, acredito, para a idade de vocês, para o discurso de vocês. Se você conseguir fazer isso, eu fico imaginando como é você conversando, como é ter um papo com você, uma conversa com você. Porque o seu discurso deve ser além da realidade. Como é além da realidade esse discurso que foi trazido para o palco. Outra coisa que eu fico impressionado, e aí eu coloco, vocês dois funcionam como atores, sim.
vocês dois conseguem dominar essas duas criaturas criadas no texto, é porque consegue fazer qualquer outra coisa. Tem voz, tem postura, tem energia. E Arnaldo mexeu muito bem com esse trabalho. O que eu questiono é que é quase um teatro. Não chega a gente. Não, é muito difícil. É muito complicado. Eu fiquei o tempo todo que não é nada disso. Vi o trabalho de vocês anterior, o outro, e é o mesmo discurso, talvez. Porque vocês estão em cena, vocês conseguem passar, mas não chega a história para mim. Aí tem uma maquiagem que é demais também. Movimentos que não devem perceber isso, quando tem movimentos de palco, de cena, principalmente nesse palco que não tem acústica alguma, que se perde. O texto já é difícil, aí se perde. O movimento, quando vocês estão deitados, que começa o discurso, não entende nada. Porque quando a gente está ou no fundo de palco, ou de costas, ou deitado, o volume de voz tem que ser bem maior. E aí quando o Cris se levanta, tem alguns momentos que ela chega até quase a gritar. Aí o texto já é difícil, aí a voz às vezes atrapalha, aí é que o entendimento foge mais ainda do espectador, a plateia. Em que mundo acontece esse ato? Já que no discurso da realidade contra a realidade é falado na proposta. E você termina dizendo na proposta de que tudo está em torno de buscar essa realidade. Mas começa dizendo que a realidade ela é indiscutível e não existe. Aí é uma mistura tão grande, é uma filosofia tão profunda do que é real, não real, do objetivo e subjetivo, que atrapalha e que fica essas interrogações e que acredito que alguns podem até ficar pensando nisso e outros assim. Eu lembro, mudando a história, eu lembro que quando eu era mais jovem, adolescente, eu me perguntava sobre a existência, mas não me questionava sobre o mundo da objetividade e da subjetividade com tão força quanto você faz no texto. Aí eu terminei a falar dizendo exatamente isso. Cuidado quando a gente constrói, seja o ator, seja o escritor, seja o ator-atriz, né? O escritor, seja o diretor. Porque o que vocês estão trazendo é porque está sendo apresentado para o público. E aí o que esse público vai ver, vai escutar, vai guardar ou não vai guardar, vai entender ou não entender. Eu concordo, Edinaldo, quando você diz assim, se a gente traz coisa fácil demais, é porque você faz demais. Se a gente traz difícil demais, é porque é difícil demais. Mas não é essa a questão. A questão não é que o texto, que o espetáculo seja difícil de entender. A questão é que o espetáculo não acontece. Continuando, ele talvez como texto escrito, para que a gente se debruce na leitura, a gente consiga, em alguns momentos, compreender o que o autor quis se colocar. Mas como uma dramaturgia, se dramaturgia é para ser encenado, ele não acontece como encenação. Ele não dialoga com o elemento do teatro para que a gente consiga acompanhar junto com os atores o discurso. Quando se diz não é para ser entendido, e quando se diz é para você talvez entender na segunda ou na terceira apresentação, talvez com o livro eu tenha interesse de me debruçar para ler segunda vez para tentar entender. Com o teatro, o que ficou é esse momento. Então não vai ser entendido, porque se não foi agora, talvez não tenha outra oportunidade e talvez não tenha outro interesse do público em voltar para entender. Se o diretor
ou se o grupo diz é um teatro que não precisa ser entendido, então para mim aconteceu. Se precisa-se de 2 ou 3 récitas para que o público comece a entender, para mim o objetivo aconteceu. Eu não vou ter outra récita então eu não vou entender. Se esse é o objetivo do grupo, a plateia sair daqui e dizer assim: eu vi uma movimentação, tinha uma luz, tinha uma imagem, aí tinha gente falando. Aí não entendi foi nada, eu achei que foi lindo. E olhe, ainda acho que vai ter muitas coisas assim. Parabéns, porque o texto, poxa, complexo, foi profundo. Aí não entendeu foi nada, um monte de palavra que passou. Mas provavelmente deve ter. Se teve quem escreveu, deve ter muita gente aqui que vai ser tocado com o texto. Para essas pessoas que tiveram a compreensão e conseguiram absorver esse texto, parabéns, e que bom que alcançou pessoas. A mim não alcançou, então eu posso fazer um olhar sobre a plástica, sobre uma possível luz, uma possível movimentação, leitura sobre maquiagem, não sei, sobre onde foi que aconteceu, não sei. Essa tradução, porque a perna, olha, naquela hora do vinho que quebrou, que bateu na perna, ainda tá, foi por isso que ele estava trouxa, não entendeu não? Ai, você é muito imaturo, você não conseguiu alcançar isso. Se precisa dessa tradução, essa legenda para a gente entender. Então eu agradeço a oportunidade, porque eu vou estudar para um dia conseguir acompanhar. Porque que eu sou burra de teatro, eu gostaria de sempre me sentir assim, porque isso sempre me fez buscar entender. Mas fazia tempo que algo ficava, eu fico querendo entender por que, meu Deus, Loura Piovani, por que no comercial? Por quê? Espero que vocês estejam muito felizes com o que vocês alcançaram. Parabéns. Não, a mim, eu chamei a mim, eu não alcancei o seu espetáculo, querido. Quem é que não alcançou? Querido, que se coloca, que se inscreve numa amostra competitiva e que tem comissão julgadora, tem que ter maturidade para ouvir. Então fica à vontade, mas você não pode impedir uma comissão julgadora de se colocar. Parabéns, parabéns pelo júri. Lucas, eu quero falar também. Eu gostaria de falar. Gente, eles vão voltar, vai ter um momento agora. Que bom para o elenco, dos elogios dos amigos e de quem compreendeu. Não quero em momento nenhum parecer que eu estou ofendida ou triste ou agressiva, mas faz parte do papel da comissão julgadora dizer o que sente e o que pensa, que não tem que ser igual ao que todo mundo sente e pensa. Então nós não somos os donos da verdade, mas nós fomos convidados para falar o que era para nossa verdade individual. O momento de elogio vai ser muito necessário para a vaidade do elenco. Então fiquem à vontade para dizer, se eles tiverem o respeito de explicar. E outra coisa, em nenhum momento chamei ninguém de burro. Agora eu acho falta de maturidade alguém se inscrever no festival competitivo e não ter maturidade de ouvir aquilo que não é elogios. Agradeço ao respeito do elenco com o público
de não ter dado as costas para o seu público, a quem vocês escreveram e montaram uma cena. É muito feio deixar o público a ver navios. Fica à vontade, inclusive, para discordar, mas nunca dê as costas para o seu público. Arrasou muito. Nesse momento, pode não ser eu, mas nesse momento, a prioridade foi nada contra querendo virar as costas, nada, a gente só quis. Fazer o papel dele. E a prioridade. Isso é válido. Muito. Engraçado, eu ia dizer exatamente que o grande suporte do espetáculo foi Edinaldo. Né? Eu acho que Edinaldo ele contribuiu muito para essa viagem, porque assim, quando o espetáculo começou, eu não sei se uma vez eu estava no meu carro e no sinal colocaram um revólver na minha cabeça. Ali, em segundos, passou toda a minha vida. Eu vou morrer agora. E em segundos o pensamento da gente faz com que a gente seja capaz de... Aí eu achava, passou toda a minha vida passou em segundos, né? Aí às vezes, Lucas, quando a gente escreve, é uma viagem muito nossa e que tem sentido isso. Isso evidentemente tem um sentido. Mas quando a gente quer dizer alguma coisa para alguém, a gente vai pegar emprestado alguns recursos para a gente ser entendido, não é verdade? Então, se você, por exemplo, se você já tem namorada, eu não sei. Pronto. Mas provavelmente quando você chegou junto da gatinha aí, você usou de alguns elementos para que ela visse as qualidades suficientes que você tinha para ser namorado dela. Pelo menos não me faça não entender menos ainda. Mas aí a gente utiliza de recursos para que a gente seja compreendido no que a gente quer dizer. E eu acho que o que você quer dizer, claro que faz sentido. Eu acho que o que a gente está tentando dizer é que se a gente vai escrever um livro, então tem os recursos próprios do livro. Se a gente vai dizer alguma coisa através do teatro, aí o teatro tem alguns elementos, algumas ferramentas que nos ajuda a entender o que a gente quer dizer. Quando começou, eu achei uma coisa, será que é meio contemporâneo, meio uma coisa? Aí eu deixei, eu vi logo que o figurino brigava com o que eu estava vendo, mas depois justifica. Depois tem assim um fechamento disso. O que acontece é que o que vocês querem dizer oralmente, usando as palavras, não fica fácil de ser compreendido. Aí os recursos que vocês utilizaram, até aí eu pesco de Evânia e digo, aqui está, eu acho que essa história está aí e tal. Eu vi uma coisa meio Romeu e Julieta, sabe, no final, só que ao contrário, enfim. Aí eu disse, eu não sei mais o que eu disse aqui, viu? Deixa eu tentar aqui. Porque teve essa situação, a situação é meio constrangedora, a gente não espera que isso aconteça, mas quando acontece é assim, né? Quando Edinaldo diz assim, não era para ser, eu acho que ele não quis dizer aquilo, eu não acho que ele quis dizer que não era para ser compreendido. Eu acho que talvez ele tenha dito assim, ele quisesse dizer que o texto, ele tem uma viagem que é necessário muitos bilhetes para a gente embarcar e compreender. Mas, evidentemente, quando você traz para o palco, essa viagem tem que acontecer naquele momento. A não ser que você diga, olha, é o seguinte, aí vocês vão assistir hoje, aí depois vocês vão ter que assistir amanhã, e depois vai ser compreendido. Não, o que tem que ser feito é profundo, então eu vou ter que utilizar de elementos para que essa coisa profunda seja compreendida. Então, eu sei que aconteceu, eu sei que tem lá, vocês tinham um envolvimento amoroso, e você, por ciúme, e você mata, e vai,
Mas aí a gente começa a questionar, eles estão mortos em um outro mundo. Aí vocês consideram o outro mundo, tem essa caracterização mesmo? Para vocês, eu termino e depois você fala, porque eu não quero me estender tanto. Aí eu digo assim, então, você quer mostrar que depois da vida tem a morte e... depois da morte, perdão, é assim, entende? Eu tentei viajar nesse negócio. Aí você botou assim, na sinopse, que eu queria que vocês depois explicassem, porque eu não entendi. Sophie quer algo e sabe que conseguirá. Aí eu perguntei assim, se fosse Sophie que tivesse colocado o veneno, aí eu dizer assim, então pronto, então ela conseguiu o que quis. Mas foi na verdade você que matou por ciúme. Então como é que ela quis o quê? Entende? Então ela conseguiu o quê? Se foi você que matou. Depois você coloca já na proposta de encenação, Lucas, assim: a proposta consiste em revelar o caminho para se libertar das sombras e ir em direção ao real. Mas não foi do real para as sombras? Porque a proposta eu esperava que me levasse do contrário, entendeu? Então são essas coisas que me deixaram assim, um pouco confuso. Eu pergunto a vocês, qual foi a última peça de teatro que vocês assistiram? Não me responde isso, a gente elenca o que eu te perguntei. Qual foi a última peça de teatro que vocês assistiram? Não, tranquilo. Hoje. Um ano dele de teatro e a última peça que ele assistiu foi na escola dele de tradição, na quadra, no Rio Mauá. Sim, então, Sophie quer algo e sabe que conseguirá, Lucas. Ela vai conseguir o quê? Eu não sei se você se refere a essa pergunta que eu fiz. Sophie quer algo e sabe que conseguirá. Aí eu não entendi bem o que é que ela vai conseguir. Tá bom. Agora sim. Agora tá animado. Quando Reinaldo disse aqui que o texto não vai ser compreendido, ele quis dizer como a gente tem a mesma visão que ele, que o texto não é para ser compreendido, mas isso não quer dizer que você não deva largar ele. Quando ele disse isso, quis dizer assim, que o texto tem como uma das propostas buscar o sentimentalismo. Ele quer que você abandone um pouco a razão e traga mais para a emoção a sua vida. Quando eu falo em realidade, você está falando, não sei se é você, é porque muitas coisas falaram e eu não falei. Quando fala em realidade, fala que estava em uma realidade, estava em outra realidade. É assim, o texto trata a realidade como ilusória, a realidade atual. Isso acho que dá para perceber. E ilusória, a gente remete a um sonho. E uma coisa interessante de se falar é que quando a gente está sonhando, a gente não sabe o que está sonhando. A gente acha que aquilo é real. Só que, a partir do momento que algo acontece, a gente não sabe o que é, e a gente acorda, a gente diz, pronto, não é mais um sonho, eu estou na realidade. Só que quem garante que essa realidade não é mais um sonho? Então você está falando... Eu tô me falei da objetividade. Não, é uma viagem de Matrix mesmo, né? Seria uma Matrix, é isso? Não, olha, eu vou dizer uma coisa, Lucas. Eu acho que tem duas coisas que eu preciso pontuar de modo muito positivo para vocês. Olha, não resta dúvida que você tem uma responsabilidade muito grande enquanto ator e atriz.
Existe uma carga que vocês trazem de dentro que é muito verdadeira no que vocês fazem. Não é a primeira vez que eu vejo vocês em palco. E a gente já falou isso aqui. Vocês têm um potencial enquanto ator e atriz muito grande. Agora, eu acho que existe uma necessidade muito grande em vocês dois de sempre sair do lugar comum. Eu acho que sair do lugar comum é a grande viagem de vocês. Parece-me que incomoda quando vocês fazem algo que na visão de vocês seria muito, como o Ednaldo falou, água com açúcar, e é algo muito meloso, muito fácil de ser compreendido. Olha, é claro que vocês podem trazer essa profundidade. Ninguém está dizendo aqui que vocês não têm o direito de achar que isso é... Que bom que todo mundo aqui entende muito de filosofia, eu acho isso fantástico. Eu não estou dizendo, aí eu tenho até medo de falar, porque às vezes as pessoas confundem. Eu tenho certeza que Evânia, gentil do jeito que ela é, ela jamais queria chamar alguém de burro. E eu acho que seria muito deselegante de nós, enquanto comissão, chegar publicamente e fazer algo dessa forma. Eu acho que depois a gente pode conversar e Ednaldo vai ver que a intenção não era essa. O que eu acho que vocês deveriam fazer, e eu acho que vocês seriam, assim, vocês são considerados bons atores daqui, é trazer algo que é muito complicado também dizer, traga algo assim. Poxa, você não pode proibir o artista de mostrar o que ele quer. Tá bom, quer trazer algo difícil? Traga. Mas traga com a responsabilidade de usar elementos e caminhos que não reste dúvida de compreensão. Poxa, será que é difícil entender que o que a gente mais queria aqui era entender mais? Porque me deu uma ideia de que vocês podem perceber que parece que a gente está lutando contra vocês. E em momento nenhum a gente está fazendo isso. E o que eu mais queria fazer era entender o que vocês queriam me dizer. Eu só não entendi. E enquanto pessoas técnicas de teatro, a gente acredita, e vocês podem discordar de nós, não tem problema nenhum, a gente acredita que vocês não utilizaram de ferramentas suficientes para essa viagem de vocês ser embarcada por nós. É só isso. Eu fico imaginando, se vocês experimentassem, porque da primeira vez que eu vi vocês era algo de profundidade, dessa vez tem algo também que tem profundidade. Eu fico imaginando, se vocês viessem com algo que na visão de vocês é veloso, é facilzinho, não sei o quê, eu acho que seria, vocês dariam um show, porque tem interpretação, a gente sente que tem carga aí dentro. Eu acho que o problema está muito mais, sabe, na escolha do texto. Você se arriscar enquanto autor, isso é muito massa. Mas o tema que você quer abordar, ele fica confuso. Eu nem vou dizer, porque primeiro, não resta dúvida que vocês são dois jovens muito inteligentes, responsáveis, isso não resta dúvida. Mas será que não seria interessante a gente trazer algo que tenha uma linguagem mais direta, sabe? Não está faltando a gente experimentar essa coisa direta para que todo mundo experimente uma compreensão imediata do que vocês querem dizer. Eu acho que é isso, eu acho... Aí depois tem umas coisas técnicas que, pelo acontecido, eu acho que isso fica muito pequeno agora falar de por que os espelhos. Eu percebo que vocês não estão muito nessa sintonia agora. Existe uma preocupação em vocês, talvez com o Ednaldo agora, você pelo menos está demonstrando muito isso. Então talvez essas questões técnicas agora, elas não sejam muito ouvidas por vocês. Vamos esperar um outro momento. Eu quero dizer que sempre a gente tem a obrigação de respeitar qualquer trabalho que sobe do palco e menosprezar o trabalho. Isso seria no mínimo absurdo de uma comissão. Agora, de fato, a gente espera que todo mundo que suba nesse lugar que se torna mágico e sagrado, que é o palco do teatro, a gente precisa também acreditar que não tem intenção nenhuma de prejudicar, né? Eu acho que, depois eu quero falar com o Ednaldo pessoalmente, porque eu acho que tem toda uma fã da emoção e coisa e tal. A gente fala e vamos tentar resolver isso da melhor forma possível. Eu quero ver vocês de novo em cena. Acho que nem sabe, vocês não moravam no passado não, né? Olha aí, então quem quiser tiver afim de alguém, isso aí é não fazer teatro junto, né? Então, parabéns, Luiz.
Eu também quero. Boa noite, pessoal. Sou o professor Flávio. Foi trabalhado muito aqui a questão da filosofia, questionamento e tal. E eu sou professor de filosofia dele. Ano passado dirigi o espetáculo, não foi? E agora eu estou observando aqui. Uma coisa que eu acredito no teatro é fazer você questionar, né? É você tentar entender o significado daquela peça. E se não tivesse entendimento, como alguns falaram aqui, nós não estaríamos há quase 30 minutos debatendo essa peça. Então, houve sim o objetivo do teatro, foi alcançado, concordo, tá certo? E outra coisa que eu coloquei aqui, qual o intuito do teatro? Qual o objetivo do teatro? Existe um espetáculo, não obrigatoriamente existe a necessidade do entendimento. Se fosse assim, não existiria pintura surrealista. Não existiria pintura surrealista. Cada trecho do texto que foi falado aqui, a pessoa poderia imaginar, nesse momento, ele está transmitindo essa ideia, aí depois ele passava para outro. Concordo a questão do texto ser complexo. Concordo. Mas aí que está. Puxou-se o entendimento. Seguiu-se muitas vezes de forma clara o que eles estavam passando aqui. Claro, não é fácil não. E outra coisa, uma coisa que eu acho que, principalmente no Nordeste, tem que quebrar esse tradicionalismo que o nordestino, que uma peça nordestina tem que ter aquele cabra nordestino com aquela dificuldade de entendimento, tem que ter um mais esperto, e tem que ter uma prostituta, e tem que ter um mendigo, e tem que ter um padre da igreja. Não. Mas ninguém disse isso aqui não. Tem que se quebrar. Não, entendo também. Inclusive, no teatro, isso que o senhor está falando é redundante para nós, porque não resta dúvida nenhuma de que aí pode... Não é só nordestino, não. A gente teve hoje à tarde um paulista fazendo índio, não tem nada a ver, não. Então, o teatro, ele pode ser... Ninguém está dizendo aqui que nós somos nordestinos e que o mote aí tem que ser de Ariano Suassuna apenas, não. E que o teatro tem que ser fácil, água com açúcar. Ninguém disse isso. Tudo que você está falando, a gente concordo. Mas nem tudo que a gente acredita, concorda, o que eu questiono, eu nem coloco como sou jogadora. Uma coisa é o que a gente leva, outra coisa é se aquilo que a gente teve a intenção de levar, se de fato aconteceu. É isso que está sendo questionado. Ele pode montar o que ele quiser, do mais complexo ao mais simples. Cada um tem liberdade. Porém, nem sempre aquilo que a gente gostaria acontece. É esse questionamento. Porque o seu discurso pode parecer que a gente está dizendo que o espetáculo tem que ser fácil, como se o público não fosse. Não é isso. Não alcançasse. Primeiro fala o professor que está debatendo, em seguida a gente vai repassar para se tiver alguma dúvida para continuar, para depois repetir para você e o próximo, a menina, você só por uma questão. Veja, eu gostaria de deixar claro que eu observei a preocupação de vocês também em enaltecer a capacidade dos dois, né? Então, por exemplo, se ela chega ali e dá aquele show de interpretação, eu percebi vocês apontando essa questão aí, tá certo? Agora, o que é normal é o seguinte, ó, o que é de diferente para muitos não está dentro da normalidade, a pessoa acaba se confundindo, eu não entendi isso aí. Então, para eles, para a idade deles, é uma questão de vanguarda, porque para a idade deles normalmente seria o quê? Coloca uma peça infantil, já que eu tenho aí 16, 17 anos, aí normalmente a pessoa iria ficar satisfeita, o público. E na verdade, o teatro, assim como qualquer outra área de disciplina, tem que ter o quê? Uma abrangência. Então você é livre para criar, é o que se diz. Numa peça de teatro, não é tão importante o cenário, não é a questão da sonoplastia, é o ator. Então, mesmo se estivesse ali em público, numa praça, a gente ia prestar atenção na mensagem que estaria passando ali. Mesmo que eu concorde, na parte deles aqui, existe uma fragmentação. Eu acredito que os senhores já perceberam isso. Então, você está tentando entender ali, daqui a pouco existe outro, ele tem outro direcionamento, né? Então, a partir do que ele coloca outro direcionamento, a gente para tentar entender aquilo ali.
Então é justamente isso. Eu acredito o seguinte, que a função do texto complexo que foi colocado aqui foi atingida. Porque a partir do momento que a gente está debatendo isso quase que repetidamente, o texto, volta e meia, volta para o texto, volta e meia, volta. Vamos fazer o seguinte, o aspecto da informação que está sendo passada. Texto, aí a gente vai ver tudo que o senhor falou. Eu concordo plenamente, em momento nenhum. O senhor está defendendo o grupo, mas o grupo não precisa de defesa. Eles fizeram o trabalho que eles vieram apresentar, eles não precisam de outra defesa. O que a gente está defendendo não é o texto ser mais complexo ou menos complexo. Como ele falou, o texto de qualquer dimensão tem que ser defendido. O que a gente está defendendo é o teatro. É a teatralidade para que esse texto alcance essas pessoas. As formas. Ele no campo das ideias. A gente está dizendo que eles não leram, deve. Mas o texto não está sendo discutido, professor. A gente aqui não está discutindo o texto. Por quê? A gente está discutindo o teatro, porque utilizaram o teatro, mas não abriram para que a gente aprender e compreender o texto. Então, frases ficam frases. Eles falam de uma história que estão contando. Eu me apego à história ou me apego ao que o senhor está dizendo? É uma frase, eu penso uma frase. Eu penso outra frase, eu penso outra frase. É muito fragmento que não constrói um espetáculo. Você está entendendo? Eu compreendo e aceito o que o senhor está dizendo. Eu estou dizendo que eles utilizaram, não foi uma texto escrito, eles utilizaram do teatro. Eu concordo. Agora, olha só, eu resolvi por quê? Por exemplo, tinha esse mandato moderno em 1922. Então, chegaram vanguardas, novas ideias, de novos direcionamentos e causou uma certa. Pois é. Mas como professor de arte, eu posso falar, como professor de arte, quando teve a vanguarda, eles tinham um entendimento do que eles queriam, o que eles queriam alcançar, tinha um público para eles. Eu falo como professor de arte, tá? Gente, não vamos esquecer que os atores que estão ali, o autor do texto está ali, eu estou aqui com o bastão da fala, quando vocês estavam com o bastão da fala, eu respeitei, todo mundo aqui respeitou, tem pessoas na plateia ainda, então já que você viu o debate, eu vou considerar. Por favor, mais um pouquinho, 2 minutos é demais. É o seguinte, o que eu não vou analisar aqui cada comentário de cada jurado, porque não tem pra que falar isso. Se aproveitando a deixa deles do que fica no ar, eu vou buscar esses elementos que eles questionaram que faltava na montagem da cena. Eu penso isso também, que vocês estão muito próximos daqui, mas ao mesmo tempo muito distantes, sabe? Atacou até a minha esquizofrenia, eu não sei quantos são esquizofrênicos, mas a minha atacou, sabe? Assim, eu identifiquei com muitas coisas do texto, mas é uma coisa meio arcaica, sabe? Barroco. Então acho que figurinos de época combinariam melhor nessa maquiagem do que essa roupa, sabe? Eu só penso nisso, se era isso que está faltando. Em relação ao texto, que é o que eu estou querendo falar, 2 minutos, pode marcar. Então, em relação ao texto, é profundo, de certa forma mas eu penso, Lucas, que falta um pouco até de eruditismo, sabe? Ele é um poeta, ele fala do seu quarto. A Hilda Rios diz isso, assim. Então, me pareceu você dizendo do seu quarto, mas de uma atmosfera que ficava meio que perdida, assim. Eu fiquei meio perdido em relação a isso, mas se trata de um festival estudantil, né? São estudantes, o texto é do rapaz. Eu fiquei impressionado com isso, é raro. Eu nunca vi alguém que já viu na mostra alguma escola que trouxe um espetáculo que o texto era do aluno. Então, ele, né? Cara, eu vou passar até o bastão da fala para quem quiser, eu não quero mais não. Peraí. Oi. Em primeiro lugar, parabéns. Aí eu estou por isso. E deve ter minha apresentação.
muito se falou em querer ter um entendimento do texto. E talvez, não sei se eu estou errado, talvez o próprio autor ele não queria dar um entendimento para o texto. Talvez o texto tenha lacunas propositais para que quem assista construa a sua própria peça. Certo? São lacunas propositais. Isso aí a gente vê. Grupo com famílias? Lembra daquele que você falou na terra? Não deve se ligar com o teatro. E a gente tem importantes nomes do teatro que utilizam desse texto profundo e conseguem passar a mensagem. O interessante é que não foi passada uma mensagem, foram passadas várias. Certo? Eu acho que o importante é se acreditar isso. Parabéns novamente aos autores e atores. Eu sou professor de língua portuguesa dos dois, do casal ali. Então, assim, eu tive acesso a esse texto, ele me consultou. A primeira coisa que eu falei para ele foi o seguinte: não tem público-alvo para esse texto. Porque há textos que você precisa ter um repertório para entender. Tudo bem? Por exemplo, eu compreendi algumas cenas desse texto porque eu li Clarice Lispector. Há momentos de epifania, aquele momento com a caveira, o momento com os espelhos, e só quem leu Clarice Lispector consegue entender. Outra coisa, foi muito reclamado que o texto não tem coesão, porque ele não é explicadinho. A coerência do texto é dada só no final. Fica tudo solto e é tudo amarrado nas cenas finais. Quem prestou atenção aos detalhes conseguiu costurar o texto no final. Quanto à parte teatral, eu não tenho gabarito para isso. Eu percebi um problema no início, mas em termos de texto, eu acho que o Lucas está de parabéns. Um aluno de 16 anos construiu um texto desse com uma complexidade dessa. Eu até comentei com os professores, até na faculdade, que o nível é muito alto, muito elevado. E eu acho que a gente tem que apoiar esse aluno, esse jovem ator que ficou a continuar escrevendo e sair do quebrar os paradigmas. Porque assim, existe muito estereótipo aqui no Nordeste de fazer peças tradicionais, não mote a longe do assunto. Isso aí é da estereótipo. Da comédia pastelão, tem que evitar isso como possível. Levando em consideração e levando todos os princípios que foram ditos aqui, a comissão julgadora menosprezou o texto do Lucas, ao contrário. Eles elogiaram bastante o teor elevado do texto, ok? Próximo. Sou eu aqui? Era eu, pedi, faz tempo. O David tava ali. É porque na verdade é assim. Eu achei esse texto, foi mais assim. Eu não estou dizendo aqui que ninguém gosta de pensar, mas foi uma peça mais para aquela pessoa que gosta de assistir, ler, tanto faz alguma coisa e ir para casa refletindo. Porque assim, se eles fossem apresentar aqui, vamos dizer, Chapeuzinho Vermelho, certo, todo mundo ia sentar, assistir meia hora e entender. Ia para casa e ia dizer, gostei, legal, pronto, acabou. Só que essa aqui agora, eu vou para casa, eu vou dormir e vou refletir o que aconteceu. Porque eles me deram só 2 pedaços que eu compreendi bem. É que ele morreu, estava ali entre a linha, entre a realidade, que era a morte, e a ilusão, que era a nossa vida. E simplesmente eu entendi. Não, mostrou que ele estava ali. Não foi o que eu entendi. Você entendeu uma coisa, eu entendi outra. Sacou? Você entendeu uma coisa, eu entendi outra. São vários finais. Foi algo que me mexeu muito. Eu gostei muito, realmente.
É isso, a gente não deve subestimar. Você tem a sua arte, a sua originalidade, você é muito original. É difícil compreender. Cada uma tem uma interpretação. Eu acho até que você não deveria entrar em festival e em pauta. Porque você está pronto, você tem a sua visão, você escreve a sua arte. Falou que é um palco e em pauta. Não para ser julgado, entendeu? Porque você tem a sua própria originalidade. O problema não é o texto, o problema é o espetáculo. O texto, ele... Não é o texto. Está todo mundo defendendo o texto. Ele escuta, porque as pessoas elas bloquearam, como se a gente tivesse contra o mundo. E arrumaram. Ninguém está contra o texto. E assim, todos estão vivendo como espetáculos criados, o arcabouço, e se trata de um festival, né? Assim, tem uma questão, assim, como se trata de um festival, aí a gente tem um regulamento, né? Tem um regulamento lá que tem que ser lido e que a gente sabe que tem uma comissão julgadora que tem que julgar mesmo. E o que acontece? E impor mesmo a opinião da comissão julgadora. Quanto à questão do professor, ele falou da arte abstrata, né? Do quadro, do artista faz. É claro, artista ele tem que expor aquilo que ele sente. Eu acho que o espetáculo dele, essa história que foi passada aí, é ele. É o que ele tem dentro dele, entendeu? Então, assim, como ele já fala assim, isso não tem que ser um festival. Tem que ser um trabalho de um artista plástico. Ele coloca o que ele quiser, entendeu? Na exposição dele. Agora, como se trata de um festival e estudantil, aí a gente tem que começar a seguir umas regras, né? Então, a questão do texto é maravilhosa. Acontece que, assim, eu acho que tudo bem, tem pessoas que gostou do texto, mas eu garanto que a maioria das pessoas aqui realmente não compreenderam. E no festival, tá vindo pro festival, é pra gente compreender. A gente tem que, o jurado também tem que ver a reação da plateia, né? Como vai entender aquele texto ali, né? Na forma de teatro, né? E talvez seja isso, aí talvez a sua filosofia é muito massa. Talvez você agora tenha que só estudar essa questão do teatro com a sua filosofia. Porque se vocês casarem isso aí, pra gente que é plateia, e talvez seja ignorante em alguns momentos, vai ser maravilhoso. Entendeu? E se você for pro palco sem festival, vai ser mais maravilhoso também. Entendeu? Minha gente, eu acho o seguinte, tem uma questão, Marcuse, acho que. Cadê o professor de português? Não. Ah, é uma pena. Pronto, quem é da área sabe que Marcuse, que é um linguista. Internacionalmente conhecido, brasileiro, professor aqui da Universidade Federal. Ele disse, isso é uma teoria já conceituada, de que para existir leitura tem que haver compreensão. Então, se eu pegar o texto dele e ler, veja, pelo viés da leitura, enquanto livro, enquanto um papel com códigos lá, eu talvez vou fazer por um caminho que compreenda o que ele quer dizer. Agora, o que ele traz da ideia dele para o palco, eu não consigo compreender, é isso que eu quero dizer. Então, se ele utilizar, olha, está aqui um ensaio científico, ou qualquer outra coisa, outro gênero que a gente queira nomenclaturar, está aqui, aí eu vou ler aqui. Estou lendo, aqui eu tenho um tempo de analisar esses pensamentos, coisa e tal, aí eu posso entender. É uma linguagem. Mas esta linguagem do teatro não se entende com facilidade. E talvez, eu até entendo, somos aqui família, amigos, que a gente quer dar esse apoio, vocês querem dar esse apoio. Agora, daí a dizer que entende a ideia que foi defendida em sua totalidade, não se entende. Não se entende. Se você não tiver acesso a esse texto, você não entende. E quando a gente diz isso, a gente não está menosprezando. A gente não está menosprezando, a gente só está identificando que esse tipo de comunicação, para dizer essa ideia, a gente não entende. Aí a gente vai ser hipócrita em dizer que entende, aí eu estou prejudicando eles. Eu vou deixar que eles utilizem uma viagem legal, um menino que pode pensar em filosofia, em temas profundos, a gente vai dizer que ele continue fazendo isso sem utilizar dos elementos do teatro para facilitar o que ele quer dizer. Aí dizer agora, aqui, olha gente, tá lindo, que bonito, eu entendi, poxa, entendeu? Através do teatro? Não. E isso a gente está prejudicando ele? Não. Eu acho que o que ele falou ali é exatamente, eu acho que sintetiza tudo. Eu acho que é por ali. A gente entende fragmentos, mas você não quer que a gente entenda fragmentos, não. Me desculpe, talvez seja um discurso de defesa, mas você não quer. Nenhum autor
na face da terra quer que sua obra através da pintura, sua leitura através do livro e o seu teatro, sua peça através do teatro, seja entendida pela metade. A gente quer que se entenda tudo o que a gente quer dizer. O que a gente está dizendo é, pensa, utiliza as ferramentas do teatro, defende tua ideia e continua assim, pronto. Agora, assim, com a responsabilidade de fazer com que a gente entenda. É isso que eu acho. Sim. Sobre o que é? Foi. É porque tá aqui, aí eu achei que era o contrário. Eu vou verificar o que disseram ali, que o texto é o que está em mim. E, de certa forma, como eu escrevi, tanto sofri quanto de mim, faz parte de mim. E a pergunta, o que é que Sophie queria? Sophie queria isso. Sophie queria que acabasse assim, né? A proposta do texto era cada um ter em mente que é preciso sair da passividade, que é preciso abrir a mente e falar alguma coisa. Por isso que aqui eu fiquei todo mundo falando e deu uma epifania em mim, porque o texto deu certo. Ele queria isso. Ele não queria, porque é o primeiro texto que eu escrevi, foi o primeiro texto que eu escrevi para vir para cá. E eu não esperava que moda fosse a melhor peça, que fosse o melhor texto, mas a proposta dele, a liberdade, libertar-se das convenções, isso deu certo. E era isso que eu queria falar. O que Sophie queria, ela alcançou. Ela sabia que conseguiu.